vamos começar já a gravação. Vou compartilhar aqui a janela, a tela aqui com vocês. Espera aí. Ok. Vamos lá, pessoal. Literatura de cordel. Talvez vocês já tenham ouvido falar, né? Bastante do cordel, mas não saiba exatamente o que é. O cordel, ele é muito utilizado principalmente no Nordeste e é pertinente porque ele também é usado no Sul. Todo ano a gente faz trabalhos, né? A gente cria cordéis, mas como esse ano é um ano atípico, né? Vai ficar na história não só do Brasil, mas do mundo, né? A gente vai ter que praticamente só comentar sobre ele e passar trabalhos individuais de criação de cordel, tá? Esse é o gênero que a gente vai trabalhar nesse bimestre, tá? E antes de explicar o que é cordel, né, eu vou falar sobre o cordel em forma de cordel, de forma, de forma em forma de rima, tá? Para vocês entenderem. Eu acredito que através dessa poesia que vocês vão estar vendo, vocês vão conseguir entender o que é cordel. E a gente vai falar sobre cada conceito dele, tá bom, pessoal? Tranquilo? Aula bem light, bem tranquila, tá? Só peço que vocês prestem atenção. Ó, literatura de cordel é poesia popular, é história contada em versos, em estrofes a rimar, escrita em papel comum, feita para ler ou cantar. A capa é uma xilogravura, trabalho de artesão, que esculpe em madeira um desenho em punção, preparando a matriz para fazer reprodução. Mas pode ser um desenho, uma foto, uma pintura, cujo título bem à mostra resume a escritura. É uma bela tradição que exprime nossa cultura. 7 sílabas poéticas, cada verso deve ter, para ficar certo bonito e a métrica obedecer, para evitar o pé quebrado e a tradição manter. Os folhetos de cordel nas feiras eram vendidos, pendurados no cordão, falando do acontecido, de amor, luta e mistério, de fé e do desassistido. A minha literatura de cordel é reflexão sobre a questão social e orienta o cidadão a valorizar a cultura e também a educação, mas trata de outros temas, da luta do bem contra o mal, da crença do nosso povo, do hilário coisa e tal, e você acha nas bancas por apenas R$ 1. O cordel é uma expressão da autêntica poesia do povo da minha terra que luta para que um dia acabe a fome e a miséria, haja paz e harmonia. Então, pessoal, o cordel é isso. Reparem que cada conjunto desse de versos a gente chama de estrofe, tá? Cada estrofe, então, reparem, vai possuir, perdão, 7 versos, tá? Então, 7 não, perdão, 6 versos. Essa é a estrutura de um cordel moderno, tá? Reparem também, olha só, as rimas, elas acontecem, contem comigo, segundo verso, quarto verso e sexto verso, ok? Então as rimas vão acontecer nos versos pares, tá? 2, 4 e 6, ok, pessoal? É uma história do dia a dia que é contada, né? Sobre os acontecimentos do dia a dia, e a gente vai começar a ver o que significa o cordel e como ele funciona, tá bom, pessoal? Vamos lá, continuando. E o que é, então, cordel? Por meio da escrita, são transmitidas cantigas, os poemas e as histórias do povo pelo próprio povo. As ilustrações são feitas em xilogravura. Reparem, pessoal, que o cordel ele já existe há algum tempo, tá? E aqui eu vou estar dizendo o seguinte, ó, reparem só, o nome cordel teve origem em Portugal, onde os livretos antigamente eram expostos em barbante com roupas
no varal. Então, reparem, por isso o nome cordel, de corda, né? Em Portugal, esses versos feitos, eles eram pendurados em barbantes, em cordas de barbante e vendidos, né? Por quê? Principalmente no Brasil, onde até hoje, em alguns lugares são assim, né? No interior, pelo menos do Nordeste, vocês reparem que, pelo menos no sertão, né? Às vezes nem luz elétrica tem. E quando tem luz elétrica, a maioria das pessoas não tem televisão, nem muito menos rádio. E lá, até hoje, se vocês forem no sertão nordestino, vocês vão verificar que existe muito cordel ainda. Então, como que funciona? A pessoa, principalmente antigamente, né? Mas hoje ainda tem alguma coisa assim, né? A pessoa, né? O artista, né? De cordel, o poeta de cordel, ele sabia dos últimos acontecimentos e o colocava em forma de poesia. Até porque, pessoal, antigamente, agora nem tanto, né? As pessoas elas não sabiam, a maioria do povo não sabia ler nem escrever. E como a história ela era transmitida? Através de forma oral. E qual a melhor forma de você gravar uma notícia ou passar uma história de geração a geração? Em forma de música, tá? Em forma de história, tá? Porque se você conta algo que aconteceu com o seu povo em forma de música, de cantigas, né? E é por isso que as cantigas antigamente eram muito fortes, você consegue passar a história do seu povo de forma mais tranquila, né? Por quê? Porque as rimas, né, a musicalidade, né, das músicas, da poesia, nos permite, né, aprender, né, assimilar a história. Então, numa cultura onde quase ninguém sabia escrever e ler, se você não passar a transmitir a história do seu povo, seja através de história ou de música ou de poesia, a sua história se perde, tá? E um povo, ele existe, tá? Em cima de quê? Um povo existe em cima da sua cultura, da sua história, tá? Tem gente tentando entrar aqui, mas agora já era. Deixa eu ver aqui, peraí. Um segundo aí, pessoal. É, vamos lá. Professor, Oi, pode falar, Gabriela. a Isabelle, eu não sei se foi a Ribas ou a Lisboa, Ah, mas ela entrou e saiu sem querer, ela estava tentando entrar de novo. Eu ah, acho tá, que ela é não, uma das... entendi. Eu aceitei uma pessoa aqui agora, por isso que eu pedi pausa, então, que eu verifiquei quem era. Pode ter sido ela. Ah, entrou. Tá bom, Lisboa. Beleza. Vamos lá. Até aí, tranquilo, pessoal? Ó, de forma bem tranquila, bem calma, eu estou explicando a vocês, tá? Então, as primeiras manifestações da literatura popular, né, no Ocidente ocorreram por volta do século XII, né, 1100 e alguma coisa, em que as histórias eram compostas em versos de forma muito primitiva, tá? E isso, com o tempo, né, foi passando e originou o cordel, ok? Vamos lá. É, e devido ao. E olha só, a imprensa, né? Se eu não me engano, ela surgiu no século XVIII, não é isso? Com Gutenberg, se eu não me engano, foi em 1700 alguma coisa, vocês que estão estudando história está mais fresquinho, mas só chegou à imprensa, tá? No Brasil, praticamente no século XX, tá? Século XIX já tinha alguma coisa, mas ela se consolidou no século XX. Então, até o século XX, a literatura de cordel era muito forte, tá? Então, vamos lá. Devido ao atraso da chegada da imprensa por aqui, seu acesso pelo público, as produções literárias de populares tiveram seu apogeu apenas no século XX. Nossa literatura de cordel é caracterizada principalmente pela poesia popular. A prosa aparece muito mais na forma oral, que passa de geração em geração. Isso que eu acabei de falar para vocês, né? A história, então, numa cultura nossa, né, brasileira,
onde a maioria, até o século XIX, né, não sabia ler nem escrever, a literatura de cordel fez a diferença, tá? Porque a gente vai ver que os temas da literatura de cordel são variados, são temas corriqueiros do dia a dia. Então, um povo que não sabia ler nem escrever, vamos lá, vão querer saber sobre o novo presidente eleito, né? Vamos supor, Bolsonaro. Às vezes vai demorar para chegar ao pessoal lá do interior do sertão nordestino, tá? Mas quando chega, às vezes é em forma de cordel, tá bom, pessoal? Vamos lá. Como é uma manifestação muito mais cultural do que intelectual, destaca-se em regiões onde a cultura é mais valorizada e delineada. Aqui no Brasil, essas regiões são Nordeste e Sul. Não é isso que vocês reparam? Qual é a região brasileira que mais valoriza a sua cultura? Nordeste e Sul. O Norte também valoriza, mas o nordestino, né, o sulista, né, eles vestem a camisa da cultura. Já o Sudeste, não. Né? O Centro-Oeste, principalmente o Sudeste, não tem aquela cultura forte, né? Se expressa muito aqui no Rio de Janeiro pelo samba e tal, mas a nossa cultura, né, o carioquês, ele já não é tão divulgado. A gente assimilou muito, né, as culturas de outros países, né, americanas e assim por diante. Mas aonde a cultura é muito valorizada, muitas vezes o cordel é manifestado. Tá? Então, reparem só aqui, pessoal, como que era feito o cordel, como é feito, na verdade. Olha só, temas diversos, ó, e eram pendurados em barbantes com pregadores, ó, o desordeiro, tá vendo? Eu vou mostrar mais aqui para vocês, ó, olha aqui, ó, história da Chapeuzinho Vermelho, ó, a lenda do Guaraná, casamento do morcego com a catita, o príncipe sortudo e a sapinha encantada. Olha só, ó, o Vitor que vai gostar desse aqui, ó, ele tem maior cara de peidão, ó. O ABC do peido, ó, tá vendo? Ó, o burro sabido, Zé Charada, tá vendo? O Manifesto Comunista, Che Guevara, tá? Ó, esse aqui provavelmente tá falando do Fluminense, né, gente? O manto sagrado, ó. Tá vendo? O manto sagrado, Entre o Amor e a Espada, Gabriela, ok? Então, ó, tem histórias diversas e eram todas transmitidas, né, através do cordel, tá bom, pessoal? Ó, deixa eu ver se eu acho aqui. Isso aqui, ó, do manto sagrado, deve estar falando do Fluminense, como eu falei, é um exemplo de xilogravura, tá? Ó, Gabriela também, ó. Quer dizer, isso aqui, ó, agora eu lembrei, ó, é uma xilogravura pura, tá? A xilogravura, pessoal, a gente vai estar falando melhor mais para frente, mas como funcionava? Como não tinha impressora, né, não tinha imprensa no Brasil e no interior, né, não tem ainda, como que as pessoas conseguiam produzir em quantidade certa literatura de cordel? Tem que ter uma capa, não é? Então eles pegavam um pedaço de madeira, né, e talhavam em baixo relevo um desenho qualquer nessa madeira e fazia tipo um carimbo, tá? De madeira. E aí eles passavam uma tinta preta, né? E colocavam no papel, ou seja, só aquilo que tivesse em alto relevo ia ficar marcado. Então eles conseguiam talhar os desenhos. E tem que ser uma obra artística muito boa, né? A pessoa tem que ser muito boa para fazer uma xilogravura, tá bom, pessoal? Então, as capas, então eles produziam em quantidade, né? Quer fazer 10 capas. Ele tinha um trabalho inicial, 10, 20, 30 capas, né? Para fazer a primeira, o carimbo, né? Como se fosse o carimbo, que é a xilogravura, passava a tinta e carimbava nas folhas, tá? Assim funcionava. Ó. Outro exemplo aqui de xilogravura, tá vendo? Tá? Ó, há notícias da existência do cordel em Portugal, Espanha, França, muito antes até do descobrimento do Brasil, tá? Então, o cordel é muito antigo. O cordel aqui chegou com os colonizadores, mas reparem que só, né, no século XIX, no final, na verdade, do século XIX, ó,
que começou a ser editado no Brasil, tá? Com o poeta paraibano Leandro Gomes de Barros. Então, olha, ele começou no século XIX aqui, no final, certo, pessoal? Ó, final do século XIX, o cordel, ok? Porém, a estrutura do cordel inicial era um pouco obsoleta, era antiga, né? Eram estrofes com 4 versos, tá? Olha só, mesmo naquela época, 1800 e pouco, quase final de 1800, né, ela era transmitido de forma um pouco hilária, tá? Esse autor, Leandro Gomes de Barros, ele faleceu em 1918, tá? Em Recife, ok? Mas ele era paraibano. E olha como que funcionava, era o cordel dele, ó. O patriarca do cordel, ok? Vamos lá. Um segundo. Vamos lá. A cabeça um tanto grande e bem redonda, o nariz afilado, um pouco grosso. O nariz afilado, um pouco grosso. As orelhas não são muito pequenas, beiço finos e não tem quase pescoço. Tem a fala um pouco fina, voz sem som, cor branca e altura regular, pouca barba, bigode fino e louro. Cambaleia um tanto quanto ao andar, olhos grandes bem azuis, tem cor do mar. Corpo mole, mas não é tipo esquisito. Tem pessoas que o acham muito feio, mas a mamãe, quando viu, achou bonito, tá? Então reparem, né, que de primeira, né, lendo esse cordel, você já conseguiu memorizar que o cara, por exemplo, tem olhos azuis, né? O cara tem um pescoço grosso, o cara é feio para a maioria das pessoas, ok, pessoal? Então, repare que através da poesia a gente consegue assimilar melhor as coisas, ok? Ó, agora a estrutura, os elementos fundamentais de um cordel. Como eu falei para vocês, tá? Tem estrofes, tá? Ele possui estrofes de 6 versos, 7 versos, 10 versos, até 4 versos, como foi esse aqui. Só que é uma estrutura obsoleta. Atualmente, tá? Os cordéis, eles são formados por sextilhas, tá? Ou seja, 6 versos, ok? Lembrando que dos 6 versos, as rimas se dão nos versos pares, 2, 4 e 6, ok? Então, atualmente, os versos, né, na maioria das vezes, são 7 sílabos também, tá? Ou seja, 7 sílabas poéticas também. Além de serem 7 versos, cada verso, né, normalmente vai ter 7 sílabas poéticas. E a gente vai aprender a contar daqui a pouco, ok? As rimas, elas podem ser pobre ou rica, ou seja, rimas fáceis e difíceis, tá? Como que funciona a rima pobre e a rima rica, tá? A rima pobre é aquela rima que só vai rimar, né, a última sílaba, né? Na verdade, a última letra, tá? E a rima rica é aquela que acontece com a sílaba inteira, tá bom, pessoal? Aqui é uma letra, aqui é uma sílaba inteira. A métrica, quanto à métrica, é a quantidade de sílaba de cada verso, ou seja, ó, os versos mais utilizados no cordel são de 7 e 10 sílabas, mas normalmente de 7, tá? Usa-se a elisão e a sétima sílaba tônica para a métrica de um verso. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Não precisa se assustar com essas palavras diferentes, não. Vai ter uma história, ou seja, um enredo, tá? Então não é a esmo, tem toda uma história, ok? E tem um ritmo, tá? Ele pode ser moderado, normalmente ele é moderado e constante, conforme eu li. Não é lido rápido, é uma forma um pouco mais moderada, mas sem parar, constante, tá? E você tem que falar as palavras de forma clara, para que todos entendam, tá? A cantoria do cordel, utilização de melodias tradicionais de violeiros, repentistas, aboios ou algumas músicas de forró tradicional, como Mulher Rendeira, né? Isso aí todo mundo conhece, né? De Luiz Gonzaga, Mulher Rendeira, tá?
ele tem uma estrutura muito próxima de repentista, tá? O que é repentista? Vocês já viram nos Estados Unidos aqueles rappers, né? Que tem aquele desafio, uma pessoa fala um verso, né? E a outra tem que rebater o verso dela, né? Mas isso nos Estados Unidos é em forma de rap, né? Aqui no Brasil, né? Principalmente no Nordeste e no Sul, isso acontece em forma de repente. Uma pessoa vai falando de improviso, tá? E é muito próximo do cordel, só que o repente é só oral. O cordel é isso, mas na escrita, tá bom, pessoal? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui, não, tá? Escansão, como fazer a separação e a contagem das sílabas poéticas. Escandir é fácil, então escansão é quando você conta as sílabas poéticas, tá? Só para vocês entenderem, resumindo, para facilitar, faz-se a escansão pela contagem dos sons. Então, como você conta as sílabas poéticas? Pelos sons, tá? Você conta a quantidade de sons e assim vai ser cada som uma sílaba poética. Então, não é a sílaba escrita que vocês conhecem. Você vai contar as sílabas poéticas, dos sons. Por exemplo, RR não tem somente som de um R. SS não tem somente som de um S. Pois bem, então na hora de contar o RR, né, vai ser contado junto. Não vai ser um R numa sílaba, outro R em outra, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. Ó, observação. Não, vamos aqui, ó. Vai contar os sons até a última sílaba tônica. Então, você vai contar o som de cada verso até a última sílaba tônica da última palavra. O que vier depois da última sílaba tônica, você não conta. Vou dar um exemplo daqui a pouco, tá? Como a união é feita pelo som correto, deixar, por exemplo, como eu falei, o SS e o RR na mesma sílaba. Por exemplo, essa, você vai contar o E e o SA, SSA juntos, duas sílabas. Terra, duas sílabas. Mas vamos lá. Esse verso aqui, ó, minha terra tem palmeiras. Né? Como que funcionaria a contagem da sílaba poética? Você conta, tá? Cada sílaba, cada som, tá? Como se fosse uma sílaba. Até a última sílaba tônica da última palavra. Qual é a última palavra, né? Palmeiras. Palmeiras. O MEI não é a sílaba forte, tônica, da palavra... Deixa eu apagar aqui. O MEI não é a sílaba tônica da última palavra, né? Então, você vai contar até aqui. O que vier depois, você não conta. Então, vamos lá. 1, 2, 3, ó. Minha. 2, terra. 3, 4, né? Tem. 5, pau. 6, MEI. 7, você conta só até aqui. Urais, você não conta. 7 sílabas, ok? Então, desconsidera urais, né? Como eu falei, ó. A gente vai desconsiderar esse irais, porque ele é átomo, ele é pronunciado fraco. Ou seja, tem um som mais fraco que o MEI, que é a última sílaba tônica, né? Esse MEI aqui, então, vai ser a última sílaba tônica da última palavra. Só que tem uma última observação. Quando um verso tem uma palavra terminada por vogal átona, vogal fraca, e a palavra seguinte começar por vogal, não importa se for forte ou fraca, ou H, que não tem som, você conta como se fosse uma coisa só. E aí isso a gente vai chamar de elisão, tá? As duas aparentes sílabas são contadas como uma só. Por exemplo, essa que estou amando, ó. Essa que estou amando, tá? Então vamos lá, amando. A última sílaba tônica da última palavra é qual? Amando, ó. A última sílaba tônica é man. Então você não vai contar o do. Mas olha só, ó, quer dizer, essa. Então isso aqui é uma vogal átona. Não. Minto. Um instante. Espera aí, vamos lá. Essa que é pronunciado de forma átona, né? Que o E é fraco. Estou. Então, o que acontece? Aqui, ó, que estou, e até na hora da gente pronunciar, a gente pronuncia assim, que estou, né? É contado como uma coisa só. Pessoal, eu só estou dando a teoria para vocês entenderem, mas na prática, né, não vou ser rígido em relação
não vou ser rígido em relação à contagem, não, tá? Fiquem tranquilos. Então, queis, né, de que estou, pode se contar como uma só sílaba poética nesse verso, né? Então, ó, tá dizendo que tem 6 sílabas, vamos ver? Ó, e, sa, 2, queis, né, vai ser 3, tou, 4, a, 5, man, 6, porque o final a gente não contou, tá? Então é sempre mais importante considerar o som do que a palavra propriamente dita quando você for expandir, ou seja, quando for contar as sílabas poéticas, tá? Repare que foram unidas 4 vogais, mas temos somente 3, tal, tal, tal. Vamos lá, continuando. Como que funciona, né? Como eu falei, é uma literatura popular, né? Se a literatura popular, você vai usar uma linguagem culta ou uma linguagem popular, linguagem coloquial e até popular, né? Vai usar uma linguagem coloquial. Você não precisa se preocupar com regras, né, precisas da língua portuguesa. É uma linguagem totalmente popular. E a formatação, na verdade, pessoal, é mais ou menos você pega uma folha de papel A4 e dobra ela em quatro, né? Dobra ela no meio e depois dobra ela de novo. O tamanho do cordel é mais ou menos 1/4 de uma folha de papel A4, ok, pessoal? Então é pequeno, né? E eu acredito que seja nessa estrutura até para economizar, né? Economizar folha. A capa, então, vai ter uma xilogravura, né? Essa xilogravura tem que ser xilogravura com carimbo? Não necessariamente. Pode ser um desenho feito à mão, pode ser uma pintura, pode ser até uma foto, ok, pessoal? Só que dentro da capa, logo de início, né, tem que ter o título da história do cordel na capa, tem que ter, né, normalmente o nome do autor, local de impressão ou da produção e a data em que foi escrito. Mas principalmente o título é importantíssimo. E o nome do autor na capa, ok? Contracapa, uma publicidade, talvez o endereço do autor para a pessoa ir lá comprar, porque é cordel, é literatura popular, né? No interior de cada folha vão ter os versos, tá? 7 silábicos, tá? Que é a estrutura básica, né? Cada verso tem 7 sílabas poéticas, em estrofe de sextilha, que é o mais usado, tá? Ou seja, 6 versos em cada estrofe, tá? As páginas são múltiplos de 4, tá? No mínimo 8, tá, pessoal? No mínimo 8 páginas, tá? Então você pode colocar 1 a 2 estrofes, tá? De bom tamanho em cada página, tá? Então, pelo menos, no mínimo 8 estrofes, uma em cada página. Mas o ideal são 16, 2 em cada página, ok? E você encontra até cordéis enormes, de mais de 64 páginas. E os temas mais abordados são diversos, mas ele sempre, uma característica do cordel, vai ter um caráter hilário, de comédia, tá? Por quê? Transmitindo uma história de forma mais hilária, o povo consegue assimilar melhor a história, tá? Então, pode ter romances, reportagens, histórias reais, verídicas, tá? Religiosidade, história de Trancoso, são histórias também hilárias, tá? Situações sociais diversas, cordéis educativos, cordéis enganjados, tá bom, pessoal? Então, já estou terminando minha aula, olha como que ela é rápida, tá? Fiquem tranquilos. Um momentinho aqui. Tá, por enquanto tá 50 pessoas conectadas aqui. Vamos lá. Como fazer o cordel? Cordel, então, é uma forma de contar história usando versos, ok? E vale qualquer tema, uma lenda, as notícias do dia a dia, um acontecimento histórico, algo sobre uma pessoa conhecida ou mesmo uma linda história de amor. Mas não serve qualquer tipo de poesia. Para ser considerado cordel, o texto precisa seguir algumas regras. O verso são em sextilha, ou seja,
6 versos em cada estrofe, tá, pessoal? Ou seja, tem estrofes de 6 linhas, ou seja, cada linha é um verso, ok? Cada uma geralmente tem 7 sílabas poéticas, né? 7 silábicos ou heptassilábicos. As rimas normalmente ocorrem nos versos pares 2, 4 e 6, tá? Então, funcionaria assim, ó. Uma estrofe seria mais ou menos assim, ó. Tais palavras foram ditas, deixa eu apagar aqui para não confundir, ó. Tais palavras foram ditas com tanta sinceridade, ó. Ó, olha aqui, ó, esse verso. Onde tem o X é onde vai ter a rima. Com tanta sinceridade, como tão doce amor fraterno e com tão pura amizade, que comoveram o sábio maior da antiguidade. Então, repare que as rimas ocorreram no segundo, quarto e sexto verso, ok, pessoal? Outra coisa, olha como que é fácil fazer. Você começa a escrever a história, em versos, tá? Em poesia. Você não vai se preocupar com a rima até o quarto verso, porque quando chegar no quarto verso, reparem só, quando chegar no quarto verso só, que você vai se preocupar em rimar com esse. Então, até o quarto verso, você pode sair escrevendo sem se preocupar com rima. A partir do quarto, você tem que se preocupar com rimar, né? Em rimar com o segundo verso. E esse sexto, rimar com eles. Com o segundo, com o quarto e com o segundo. Ok, pessoal? Então, é assim que funciona. Até agora, alguém tem alguma pergunta? Posso seguir? Tranquilo, pessoal? Então, vamos Até lá. agora, tranquilo. Tranquilo, então. Beleza. Além disso, o formato do cordel também é um só. Ao contrário dos livros que podem ser editados em mais variados tamanhos, que eu falei para você, olha o tamanho, 10 por 16 centímetros. É mais ou menos um quarto de uma folha A4. Dobra a folha A4 no meio, depois dobra no meio. Aí você divide ela em 4 partes, certo? Então ele tem mais ou menos esse tamanho, 10 por 16, ok? Ó, 10 por 16. Para saber como é, basta pegar uma folha de papel sulfite, né, mais ou menos tamanho A4, dobrar em 4 partes. Esse é um livrinho de cordéis. As histórias são muito mais longas, no máximo chegam a 32, mas já vi, né, como a gente viu, até 64 páginas. Mas no máximo, normalmente, de 32. O mais comum é achar folhetos, né, livrinhos, com 8, 16 e 24 páginas. Esse nome engraçado a gente já viu, vem daquele hábito de pendurar os folhetos em cordões de varal de barbante, né, com pregadores de roupas. Mas só que no Nordeste eles colocam também no chão, às vezes, e no Sul também. Então, pessoal, até para vocês que vão ter uma videoconferência com o Sul, né, aqueles que estão responsáveis pela cultura, vale acrescentar que eles usam cordel também lá, contando a história deles. Mas é mais forte ainda no Nordeste, tá? Ó. Como são os próprios escritores que saem às ruas vendendo suas obras, esta é uma forma de chamar a atenção de quem passa. Só que a maioria hoje costuma deixar tudo arrumado no chão mesmo. Tá? Ninguém sabe ao certo a origem do cordel. Alguns estudiosos dizem que eles já existiam desde a Idade Média com os trovadores europeus. Né? O trovadorismo vocês vão estudar ano que vem, no ensino médio, tá? A literatura mesmo, ela começa com o trovadorismo, com as cantigas, tá, pessoal? Eram músicos que contavam histórias rimadas acompanhados de seu instrumento. Outros acreditam que ele surgiu na Índia com a tradição oral de contar histórias. O fato é que o cordel chegou com a vinda da família real, 1808, para o Brasil, tá? E são os nordestinos que passaram a gostar desse jeito de fazer poesia. Né? Não tem aquele cara, né? Esqueci o nome dele, pô, é conhecido, já passa no Faustão, vai em um monte de lugar que ele fala, conta algumas histórias, né? De reflexão, né? Sobre amor, sobre amizade, sobre várias coisas. Né? Eu esqueci o nome desse autor, mas ele é como se fosse um repente, como se fosse um cordel, tá bom, pessoal? Os nomes mais famosos são exatamente os nordestinos, e as histórias mais contadas também são assuntos locais.
como o Rei do Cangaço, sobre o Lampião, Padre Cícero, religioso muito conhecido, e o músico Luiz Gonzaga, né? O Luiz Gonzaga, né, na verdade, as suas músicas, a maioria delas era em forma de cordel, tá? As capas de cordéis mais tradicionais são verdadeiras obras de arte, feita com muito capricho, uma técnica chamada, que a gente já viu, de xilogravura, na qual o desenho é feito com uma peça de madeira escavada com canivete, né, em baixo relevo, e o relevo, através do relevo, é possível copiar a imagem para o papel como se fosse um carimbo. A melhor forma de ler um cordel é em voz alta, mesmo se você estiver sozinho. Desse jeito dá para perceber melhor o som de cada rima. Os cordéis são baratinhos, produzidos em papel simples de baixa qualidade, não duram muito tempo se não forem bem cuidados, tá? Apesar da internet e do rádio, até hoje o cordel é muito usado por pessoas para se manter informada sobre as notícias, né? No sertão nordestino, principalmente, né? Gente, tem lugar lá no sertão nordestino que acha, por exemplo, que a Dilma governa ainda, tá? E acham, tem gente que tem tanta dificuldade, né, em saber do que está se passando, que acham que a Dilma é prefeita, por exemplo, né? Não tem uma noção ainda das coisas, tá? Pessoal, só para vocês verem, já estou acabando, né? Esse foi um dos caras que consagrou mesmo o cordel no Brasil. Ele já morreu, Ariano Suassuna. Tem muitas obras de arte. Ele tinha uma cadeira, né, na Academia Brasileira de Letras, tá? Foi um cara muito conhecido. Não vou falar sobre ele, mas se vocês tiverem algum tipo de curiosidade, aquele filme, né, que era livro, O Alto da Compadecida, foi feito por ele, tá? O Santo e a Porca, tá bom, pessoal? O Alto da Compadecida, ó, foi feito por ele. Já viram o filme, né? Maneiro, esse Alto da Compadecida? É muito bom esse filme. Então, não foi É mais bem ou menos de forma cantada, né? De rima. As pessoas falam em forma de rima. Na verdade, é como se fosse em forma de cordel, ok, pessoal? Então, é muito utilizado, né? Cordel até hoje no Nordeste. Muito bom mesmo, tá? Deixa eu ver se vai soltar aqui, eu acredito que não. Só uma música, uma história aqui em forma de cordel, para vocês entenderem, tá, pessoal? Preste atenção aqui, vamos ver se vai passar. Estão visualizando? Estão ouvindo? Tá sem som pra mim. Professor, eu tô ouvindo nada. Tá sem som.
Pessoal, deu para ouvir a história em cordel? Não. Não? Não, Pô, mas vocês Não, são Eu não. fogo, mano. a gente tava Caraca, falando que não dava pra escutar. é porque a música que eu tava ouvindo não deu. Pera aí que eu vou partilhar aqui de novo com vocês. Pera aí, um segundo. Professor, Fala aí, professor, tô o ouvindo. Gama, a internet dele caiu, ele tá pedindo pra voltar. Porque ele já tava na aula. Tá bom, deixa eu ver aqui. Gama. Não tem ninguém fazendo pedido para entrar ainda não. Ele deve ter parado Calma aí, eu aqui vou o falar com pedido. ele aqui. Tá. Pessoal, deixa eu compartilhar aqui. É um segundo. É rapidinho a história. Espera aí. Um instante. Espera aí. Um segundo aqui, galera. Ok. Deixa eu abrir aqui como Media Player. Que é melhor. Windows Media Player. Espera aí. Aguenta aí, rapidinho. Se muta, Anthony. Isso. Ok. Espera aí. Ok. Vamos lá, agora eu acho que vai dar certo, tá? Um momentinho. Tá, vamos ver. Eu acho que eu vou ficar devendo a vocês essa história, porque parece que ele não compartilha vídeo aqui o Meet. Deixa eu ver aqui, ó, só as apresentações. Espera aí. Ô, professor, bota na plataforma pra gente ver depois. Aham, vou colocar. Deixa eu só dar uma última sacada aqui, ó. Tentar reproduzir ele. Deixa eu ver aqui. Aí eu coloco duas músicas, tá? De cordel para vocês. Espera aí, deixa eu ver. Espera aí. Pessoal, infelizmente não vai dar para transmitir para vocês, mas eu coloco, né, a história e uma regra de língua portuguesa cantada em forma de cordel, tá? Basicamente isso. Deixa eu fazer a chamada aqui rapidinho, baixar a lista de presença. Um momentinho, tá? Espera aí. Aguentem aí. Pronto, baixei. Alguém conseguiu entrar em contato com a Demarco, a Amanda Demarco? Ela falou alguma coisa? Não, não respondeu. Não respondeu, né? Pessoal, deu para entender mais ou menos o que é cordel? Eu vou passar uma atividade para vocês, eu vou dar tempo para vocês fazerem, mais de uma semana, mais 2 semanas ou mais, para fazer um cordel, tá? E esse cordel, vocês podem se organizar em grupos de... cada turma tem médias 30, né? Um pouquinho menos, em grupos de 5, 6, tá? E criar um cordel, só isso. Tá? Com história... Esse grupo tem que ser com pessoas da mesma turma ou pode misturar? O ideal é da mesma turma. Vai ter que ser da mesma turma por causa das notas em cada turma, por causa do diário, senão eu vou ter um pouco de dificuldade. Então, vocês se organizem dentro das turmas, grupos de 5, 6, tá? Para criar uma história de cordel. Pelo menos, pessoal, pelo menos 8 estrofes, tá? História do dia a dia, história corriqueira, tá? Uma história qualquer. Vamos supor, lembra que a gente viu até a história engraçada a história do Pum, por exemplo, o Pum do não sei o quê, história da política, história de futebol, qualquer tipo de história, da sala, da sua turma, história da turma 91, história sobre a pandemia, tá? Eu vou tentar escanear um cordel de algum aluno que já foi feito aqui, né, em anos anteriores, para vocês verificarem, tá? E vocês mandem para mim, não foto, mas mandem para mim em texto, tá? Pode ser até em PDF, talvez seja melhor, né?
transformar em PDF e mandar para o meu e-mail, e-mail institucional, ok? Tranquilo, pessoal? Eu vou estar agora terminando a gravação, tá? Deixa eu dar uma pausa aqui na gravação, um segundo. Interromper a gravação.